Boa tarde, gente. Boa tarde, muito boa tarde para todos. Tudo bem? Estamos nós aqui de novo gravando no nosso canal. Espero que estejam todos bem, né? Segunda-feira, né? Dia de gravação. Cá estamos. E hoje, gente, eu resolvi entrar num assunto um pouco sério, um pouco mais sério. Não que o nosso assunto não seja um assunto sério, claro que é importante, mas com relação à situação, à nossa atualidade, é um assunto um pouco mais sério. Nós vamos falar hoje sobre a obesidade mesmo, tá? Relacionada ao coronavírus. Já devem ter, né, ouvido falar que a pessoa obesa, ela está dentro do grupo de risco para o corona. Alguém sabe por quê? Bom, é um pouco difícil até de explicar por quê. Mas a primeira coisa que nós temos que deixar bem claro é que a obesidade não é simplesmente um excesso de peso. Gente, a obesidade, ela é uma doença, tá? A obesidade é uma doença crônica. É uma doença crônica. E é uma doença que ela traz com ela muitas comorbidades. Ou seja, um obeso, ele está sujeito a ter outras doenças por causa do excesso de peso. Hipertensão, diabetes, embolia pulmonar, tromboses, e etc, e etc, e etc. A obesidade, ela traz muitos problemas à pessoa doente. Estima-se, é tão séria a obesidade que estima-se que hoje no mundo uma média de 600 milhões de adultos sejam doentes crônicos da obesidade. E o pior ainda, que eu acho, uma média de 100 milhões de crianças e adolescentes são obesos. Eu já falei em outros vídeos aqui com relação à obesidade da criança. Se a criança até os 13, 14 anos ela não conseguir, ela ainda estiver com um peso acima, né, da idade dela, vai ser com certeza um adulto obeso. E o adulto obeso, ele vai trazer com ele sérias consequências de saúde, não é? Não é só uma questão de peso, não. É uma questão de saúde e é muito sério mesmo. A pessoa obesa, ela fica frágil, ela fica... Agora vocês estão vendo a fragilidade dos obesos para o coronavírus, não é? Primeiro vamos colocar aqui qual que é a diferença, porque existem diferenças, né? Em estar gordinho, em ser obeso, em estar acima do peso, sobrepeso. Existem cálculos e mais cálculos e muita diferença, mas eu vou tentar simplificar, né, da melhor forma para vocês entenderem. A obesidade, ela é classificada através do IMC. Vocês já ouviram falar do IMC? O IMC significa Índice de Massa Corpórea. Índice de massa corporal, ela é um cálculo que é feito, né? Esse cálculo, ele tem relação com o peso e a altura da pessoa, não é? Então, se a pessoa tem, gente, mais ou menos, porque é bem mais complexo do que isso, mais ou menos assim, se a pessoa tem, né? Se a pessoa está
acima de 25 quilos dividido pelo peso dela em metro quadrado, olha só como é complexo, tá? Então, vamos dar um exemplo. 25 quilos dividido pela altura da pessoa em metro quadrado, ou seja, eu tenho 1,58 m, eu vou 1,58 m dividido, né, por 2, eu vou multiplicar o meu peso por esse valor, não é? Se a pessoa está acima com esse valor que vai dar nesse cálculo, essa pessoa ela está com sobrepeso. Sobrepeso, tá? É aquela pessoa que está com um excesso de peso, não é? É o gordinho, né? A gordinha. Excesso de peso. Tem problema? Tem problema estético, né? Mas se ela tiver uma hipertensão, por exemplo, já se transforma num problema maior, claro. Mas se for só o excesso de peso, é fácil de resolver. Se esse valor aumenta para 30, tá? 30 quilos dividido pela altura ao quadrado, essa pessoa já é considerada uma pessoa obesa. O problema já é maior. E se esse valor chegar a 40 quilos, 45 quilos, dividido pela altura ao quadrado, a pessoa está obesa mórbida. Existem 3 graus de obesidade. 3 graus de obesidade. Mas bem acima de 50 quilos por metro quadrado de peso é um obeso mórbido. Acima de 150, acima de 180, 200 quilos, 250 quilos, isso é um obeso mórbido. Um obeso mórbido, ele é uma pessoa sujeita, aliás, é uma pessoa que não consegue nem se locomover direito, né? O peso é muito grande, não é muito grande. E provavelmente é uma pessoa que já tem várias doenças, né? Que nós chamamos de comorbidades, acompanhando essa pessoa. Então, o que acontece com o obeso quando ele tem contato com um vírus, como o Covid, a Covid, o corona? Porque olha só, o vírus se chama coronavírus. Covid é o nome da pandemia, tá? Pandemia 19, Covid-19, porque é o ano em que ela apareceu, Covid-19, pandemia Covid-19. O nome do vírus é coronavírus, para esclarecer um pouquinho mais. Se a pessoa obesa tem contato com o vírus, provavelmente essa pessoa ela vai ter um quadro muito mais grave de inflamações e muito mais rápido também, muito mais rápido de inflamações, não só no pulmão, como no corpo todo, porque essa pessoa já carrega com ela mais outras, não é, doenças. Então, esse grau de inflamações vão levar a lesões que são muito mais sérias do que uma pessoa com um peso normal. Por isso que é muito mais grave, por isso que é um grupo de risco muito sério o obeso para a Covid-19. Essas lesões, inclusive, elas podem levar a pessoa a ter uma trombose. As lesões mais comuns, aliás, a trombose e a embolia pulmonar, porque a embolia pulmonar mata, né? Dependendo de onde o coágulo se formar, onde ele parar, mata na hora. Não sei se vocês já conheceram alguém ou já ouviram falar de alguém que teve embolia pulmonar. Embolia pulmonar. O coágulo se forma no sangue, em alguma parte do corpo, esse coágulo se solta e ele vai através
da corrente sanguínea, andando, até chegar no coração, até chegar num certo local do pulmão, né? No local que faz a relação ali, que tem a ligação do coração-pulmão, esse coágulo parando ali e tampando essa entrada, né? A pessoa tem uma embolia pulmonar. E essa embolia pulmonar, ela mata na hora. É muito sério mesmo a relação obesidade, coronavírus. Por isso, os obesos estão na faixa séria dos grupos de risco. Sério. Esses cálculos que eu falei para vocês, eu procurei passar de uma forma simples, mas eles são mais complexos, aliás. É muito complicado até fazer um cálculo de IMC de uma pessoa, sabe? Porque realmente é complexo, não é? Realmente é complexo. E realmente é sério a questão da obesidade com a Covid. Agora, não vamos nos alertar, não vamos nos preocupar com o nosso excessozinho de peso, com os nossos... como é que fala essa coisinha assim que coloca a nossa pochetezinha? Né? Não é isso, gente, não é isso. Nós estamos com um excesso de peso que é fácil nós resolvermos. Uma dieta, procurar um nutricionista é a melhor coisa. E fazer uma boa dieta, vocês vão voltar ao peso normal, não é? Isso não é obesidade. Agora, eu queria deixar claro isso para vocês, porque tem pessoas, eu já ouvi pessoas que não estão, né, com tanto excesso de peso assim, e que se consideram dentro do grupo de risco, e não é verdade, não é? Existem cálculos a serem feitos para afirmar que essa pessoa faz parte do grupo de risco. Então eu tenho certeza que nós não estamos nesse grupo, tá bom? Mas se vocês conhecerem alguém que tenha uma obesidade, que vocês conheçam, e que normalmente o homem, né? Porque o homem ele não se preocupa muito. A mulher se preocupa mais com a saúde, o homem não se preocupa muito. Passou dos 100 quilos, passou dos 150, gente, acima disso é grupo de risco, está dentro do grupo de risco sim, e é muito sério, tá bom? Tentem alertar essa pessoa, tá bom? Viu que o nosso assunto hoje foi um assunto bem mais sério, não é? Então, procurem fazer isso que eu falei, alertem as pessoas que vocês conhecem, porque realmente o obeso, ele quase que não tem chance nenhuma, né, de escapar do coronavírus, tá bom? E era isso que eu queria passar para vocês hoje. Eu espero que vocês continuem bem, né? Vamos cuidar da nossa alimentação. Quem tá com excessozinho de peso aí, procura uma nutricionista, né, colega, que ela vai dar todas as dicas de como você escapar desse seu excesso de peso, tá bom, gente? O canal tá aí, se inscrevam se vocês gostaram do conteúdo, né? Dá um likezinho pra mim aí, porque eu adoro likes. Eu já disse aqui que eu adoro likes, eu acho tão bacana. Eu dou like pra todo mundo, e eu gosto de like também, ué, claro, não é? Até o próximo vídeo. E, como sempre, gente, fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Tchau, tchau. Beijo. Bye.